celibato delas não é um celibato para elas esperar até o casamento. Não é um celibato para elas ficar com um homem solo. Aí a gente só quer amar dando seu corpo pra um cara desconhecido? Larga de ser burra. É uma ideia de jirico. Se você optasse por analisar esse homem primeiro antes de dar pra ele, essas coisas não dariam acontecendo, não. O amor é cego, mas quem fecha as pernas é você. Tá vendo que essas mulheres não estão nem aí? Estão nem aí. Eu dou mesmo pra um cara desconhecido, eu dou mesmo pra um cara estranho. E aconteceu, e daí? Elas não têm freio moral. Não tem freio moral. Não tem princípios. Olá, mais um vídeo para vocês. E hoje nós vamos falar sobre pessoas que praticam celibatário. E quem trouxe essa ideia de vídeo foi Nomu, como sempre, né? Sempre trazendo as perguntas mais aleatórias possíveis aqui para o canal. Então, Nomu falou o seguinte: sabe qual é a moda agora? É as rodadas falar que estão em celibato. Mas o engraçado é sempre com Betinha, que às vezes quer assumir. Mas a regra de celibato sempre é quebrada com o cara que mexe com as emoções dela. Dito isso, vamos ver um vídeo de uma mulher que está fazendo celibato e como ela está lidando com isso. Faz exatamente um mês e 15 dias que eu tô de celibato, eu tô quase pegando uma pedra na rua, correndo atrás de alguém. Quando eu passo de moto e o cachorro vem correndo atrás da moto por causa do barulho, eu desço da moto, vou correndo atrás do cachorro e eu morro do cachorro. De tão nervosa, eu tô à flor da pele. Nem dicção eu tenho mais pra conversar com vocês. Eu tô aqui, ó, me coçando, tô vermelha, ó. Não tô me aguentando mais das calças, porra. Ah, Agatha, é só você ir lá e fazer, eu não quero. Eu não quero essa porra, tô estressada, tô de TPM, o cabelo não tá mais oleoso que eu lavei, mas tá essa merda precisando de progressiva. Eu tô estressada. A falta de rolo, ela estressa qualquer pessoa. Ah, mas eu sou estressada. Vou fazer com quem? Se a maioria dos homens hoje em dia só quer usar e ir embora. Eu não quero mais essa porra desses homens hoje em dia. Eu quero voltar no ano passado e escolher outro homem. Porra, como faz isso? Falei voltar no passado e escolher outro homem como se já tivesse passado por algum homem bom na minha vida, né? Nem isso eu tenho vergonha na cara. Nem pra falar assim, não, eu já peguei um homem que eu sei que ele não quis só me usar. Mentira, gente. Nem existe homem assim. Se você encontrou um assim, por favor, guarda ele pra você. Porque se tu mostrar ele pra mim, eu roubo. É muita cara de pau mesmo, né? Ai, gente, nossa. Ah, não, eu não tinha visto esse vídeo, não. Vi agora aqui com vocês. Primeiro, que ela deixava os homens usar ela. Que ela deixou claro, né? Só passou homem que não presta na vida dela. Se passou homem que não presta na vida dela, significa que ela deixou só homem que só queria usar o corpo da mulher, usar ela. Não soube escolher e agora tá no celibatário e tá nesse desespero todo. E detalhe, gente, que celibatário é esse de um mês? Gente, certeza que eu vou cortar essa parte, gente. Eu vou cortar, não tem como. Gente, que celibatário engraçado é esse? Dito isso, vamos para a explicação. O que significa celibatário? Gente, o celibatário, até alguns anos atrás, era algo mais puro. Celibatário era algo que os padres faziam, era algo assim, sabe? Além. O povo do mundo não praticava celibatário. Agora, né, com a modernidade, veio o celibatário do mundo. O que é o celibatário do mundo? Seria a escolha de não ter relações durante um determinado período. Antigamente, gente, o que existia? Existia a castidade e o eu escolhi esperar. Mas essas práticas eram práticas de pessoas que seguiam a religião. A castidade era para quem era católico e o eu escolhi esperar era para quem era cristão. Por quê? Porque a pessoa geralmente era virgem, o homem e a mulher eram virgens, e eles escolhiam esperar até o casamento. Aí veio o celibatário mudando. Algo que as mulheres agora estão fazendo para dizer que tem valor. Não critico, porém tenho alguns pontos a falar. Porque, gente, é um povo, não é só mulher não, viu? Homem também. É um povo que vem falando, estou de celibato, não vou ficar fazendo nada com ninguém, porque ninguém presta. Aí, tipo assim, um mês de celibato. Onde é que esse povo tá? Às vezes eu acho que eu vivo numa bolha cristã. Porque, assim, as pessoas ao meu redor geralmente são pessoas mais cristãs, são pessoas, assim, que seguem os princípios. Então, às vezes eu sinto que eu tô num mundo paralelo. Que mundo é esse que a mulher não consegue ficar um mês sem fazer nada? Que loucura é essa? Esse é o preço que a mulher paga por liberar para um cara que é seu marido. Porque quem teria que arcar
né, ali com as vontades da mulher, seria o marido dela. Se ela tá com vontade, o marido dela ir lá suprir a ela. E vice-versa. Aí a mulher, ela dá pra um cara que não é o namorado dela, ou um cara desconhecido, deixa o cara usar ela. E depois isso faz com que ela tenha o quê? Uma vida sexualmente ativa. E quando a mulher tem a vida sexualmente ativa, ela tem que sempre estar ali satisfazendo essa vontade dela. E o que ela tá satisfazendo a vontade dela? Ela tá com uma pessoa pra satisfazer essa vontade dela? Pra mim, na minha cabeça, como cristã, teria que ser o marido dela. Mas é aquilo, né? As pessoas do mundo é as pessoas do mundo. Elas não vão seguir princípios. A castidade, ela é bastante parecida com o Eu Escolhi Esperar, apesar de que hoje em dia eu vejo muita pouca gente praticando no lado católico. Talvez seja porque eu não estou dentro da igreja católica, tá? Deixando claro aqui. Não critico também, mas eu não vejo muito. Isso porque toda pessoa católica que eu conheço hoje em dia, nenhuma tá esperando até o casamento. Gente, eu vou ser sincera, eu não vejo. Tipo assim, eles começam a namorar, eu não sei se é porque não falam disso, eu não sei, mas todos eles namoram como qualquer namoro do mundo, entende? Então, tipo assim, castidade eu não vejo muitas pessoas seguindo. Tem, mas eu não vejo, assim, muitas pessoas seguindo, sabe? Agora, o Eu Escolhi Esperar, eu vejo muitas mulheres seguindo sim, porque geralmente o Eu Escolhi Esperar são mulheres virgens que decidem esperar até o casamento. Não necessariamente a pessoa tem que ser virgem de fato. Geralmente, pessoas que entendem a importância do mundo espiritual, a importância de fazer só com o seu marido, elas passam a seguir o Eu Escolhi Esperar. Por quê? Se você ter relações sexuais fora do casamento, você está atraindo todo tipo de legalidade, todo tipo de brecha, todo tipo de demônio, todo tipo de carga para dentro do seu corpo. E você não vai ter a proteção divina, porque Deus ele não quebra princípios. Os próprios princípios que ele criou. Só porque nós temos vontades. Se ele colocou um princípio, ele vai nos proteger se a gente estiver seguindo esses princípios. É complicado falar de pessoas do mundo seguindo o celibatário. Por quê? Porque o celibatário delas é só até elas encontrar uma pessoa que elas julgam merecer o corpo delas. Não é até elas encontrar um homem que vai conquistar elas e vai levar elas ao altar. Não é elas esperar o homem e passar o resto da vida com aquele homem só. Ter um homem só para passar o resto da vida delas. Não. Tá fora dos princípios do mesmo jeito. Vai entrar demônio do mesmo jeito. Está se casando com aquela pessoa do mesmo jeito. Sexo, gente, é aliança espiritual. Você vai se casar com aquela pessoa. Vai se casar com aquela pessoa. Então, tipo assim, o celibatário do mundo é a mesma coisa de nada. Por exemplo, eu encontrei esse vídeo aqui que está viralizando na internet e eu não pude passar ele aqui porque tem música, né? Mas olha aqui pra vocês verem. Olha. E aí, valeu a pena quebrar o celibato para o garoto que você gostava, sendo que ele só queria te usar? A mulher sempre sabe quando o homem quer usar. Teve uma hora que ela falou assim: ai, mas a gente não manda no coração, mas manda nas decisões. A mulher ela tem que parar e raciocinar, porque tem mulher que faz escolhas boas e tem mulher que faz escolhas más. Lógico que tem toda uma história da desestrutura familiar e tal, mas assim, gente, a partir do momento que a mulher ela passa a ter consciência das escolhas dela, ela pode sim mudar a história dela. Por exemplo, a sua família foi pobre? Ok, a partir de mim não vai ser mais. A partir de agora, eu vou correr atrás para ter uma vida boa. A mesma coisa é relacionamento. A minha família foi desestruturada em questão de relacionamento. Minha avó, minha tia, meus parentes nunca fizeram boa escolha, só deixaram homens usar elas. A partir de agora, comigo não vai ser assim. A partir de agora, eu vou encontrar um homem que vai me valorizar, que vai se casar comigo e eu vou ter esse homem pro resto da vida. Pronto. Mas não. A minha prioridade, né, o negócio agora é ficar, né, tanto beijar, tanto sexualmente, porque isso é ela ser livre. Gente, eu fico pensando, essas mulheres estão em celibato, mas aí depois elas liberam para um homem que nem teve relacionamento com elas, tipo, nem namorou elas, nem pediu elas em namoro, nem noivou com elas, aí elas vão lá e liberam, tipo assim, só fui lá e transei, que loucura, né? Loucura. Porque espiritualmente você vai estar casado com aquela pessoa. Vocês sabem disso, eu já falei sobre isso, tem vídeo sobre isso aqui no canal. Espiritualmente você vai estar casado com aquela pessoa. Vou mostrar um vídeo aqui pra vocês. Escutem bem. Você acha que é só sexo, ou só um momento, só um impulso, só algo físico. Mas a Bíblia ensina que nada é só no físico.
Enquanto a gente vê um ato, o mundo espiritual vê acessos sendo abertos. Em 1 Coríntios 6, a palavra vai dizer que aquele que se une a alguém se torna um só corpo com essa pessoa. Isso não é só pele, é conexão, é vínculo. Você não entrega apenas o corpo, você abre portas, permite acessos à mente, às emoções e ao espírito. A Bíblia diz que somos templo do Espírito Santo e templo não é lugar de qualquer coisa, é lugar de habitação e governo. No reino espiritual, nada é casual. O que acontece no corpo reverbera na alma e ecoa no espírito. Por isso, depois surgem consequências invisíveis, como uma confusão emocional, um apego sem explicação, um peso, um vazio, uma distância de Deus, dentre outras coisas. A Bíblia fala de laços, e alguns laços não foram Deus quem criou, foram nós que criamos. Então, não é só sexo, é acesso. E se é acesso, a pergunta é simples: quem é que você tem deixado entrar? Somos corpo, alma e espírito. Nós não unimos apenas o corpo. Vocês acham que depois que você se une a uma pessoa, você tem o sexo lá com aquela pessoa e depois você está separado com aquela pessoa? Não! A alma e o espírito também se conectam com aquela pessoa. Por isso que no mundo espiritual é considerado como casamento. Qualquer relação que você tem com a pessoa, você está casado ou casada no mundo espiritual com aquela pessoa. Por isso que Deus colocou o princípio de sexo só depois do casamento. Por quê? Porque você se casa com aquela pessoa. É por isso que um homem que fica com GP, ou aquele homem que é boêmio, aquele homem que fica com muitas mulheres, ele é um tipo de homem carregado. E ele consegue atrair muito fácil as mulheres. Por quê? Uma mulher que não conhece sobre o mundo espiritual vai achar que aquele homem, tem uma sedução. Mas não, aquele homem só está carregado de demônios, só está carregado de carga espiritual negativa. E esses homens, eles carregam uma energia demoníaca, uma energia de sedução. E eles conseguem ter a presa deles, né? A menina lá que geralmente não teve instrução do pai, não teve instrução da Bíblia, não teve instrução do mundo espiritual, e ela cai mesmo, porque ela acha que é normal ter sexo com uma pessoa assim, sem essa pessoa assumir ela, ou sem essa pessoa ser o marido dela. Ela aprendeu que era normal simplesmente ir lá entregar o seu corpo. E aí, geralmente, essas meninas sempre vão cair nas mãos desses homens. E essa pessoa foi muito engraçada, porque ela tentou ficar falando o tempo todinho. Ai, o celibato são pessoas que escolhem não ter relações. Nós não seguimos a castidade como se seguisse a castidade ou esperasse até o casamento fosse algo ruim, né? O mundo é muito engraçado. Você fazer o certo é motivo de vergonha e você fazer o errado é motivo de aplausos, é motivo de exaltação. Eu achei muito engraçado esse comentário aqui, ó. Pô, galera, estamos em 2025, vocês ainda não perceberam logo de cara a intenção do camarada com vocês? É o que eu falo, gente, eu sou mulher, eu consigo ver a intenção do cara. Eu consigo ver a intenção do cara quando o cara não quer nada comigo. Eu consigo ver que o cara é um cara boêmio, é um cara que não quer nada com nada, só quer usar o corpo da mulher. O que faz vocês pensar que as outras mulheres não percebem? Tem pessoas que não têm freio moral. Quem fala essa palavra é Gustavo Lázaro, que fala o nome dele. Ele fala muito essa palavra e eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Tem gente que não tem freio moral, não tem princípios, elas não tem. Elas simplesmente vão lá e faz sexo a rodo, faz sexo a três. Elas não têm um princípio, algo que para elas ali. Não, elas só querem ir lá e fazer, sabe? Ele quer ir lá e trair, quer ir lá e fazer tudo que for de ruim. E tem muita mulher que eu acho que tem esse negócio, sabe? Não tem filtro, não tem algo que para elas só vão lá e faz porque elas achou bonita ou porque elas achou interessante, seducente, não sei, gente. É algo que faz as mulheres ir lá e escolher esse homem que não vai valorizar ela, não vai valorizar o corpo dela, não vai querer casar com ela. Aí engravida e se torna o quê? Mãe solteira, que vem reclamar na internet que o homem não presta. E a mulher colocou embaixo assim, ó: a gente só quer amar e não ser iludida. Ô, minha filha, eu sei que você quer amar, mas deixa eu te contar. É necessário você olhar pra vida daquele homem e falar: ele é um homem de valor? Ele é um homem de princípios? Ele é um homem de Deus? Ele é um homem que me valorizaria? Sim, então eu vou optar por conhecer ele primeiro e não dar o meu corpo pra ele. Pra que vocês querem dar pra um cara que nem sequer é seu marido? Não é. E que ideia de jerico é essa de dar o seu corpo, a parte mais importante, pro cara que não é nada seu? Que ideia de jerico é essa? Aí a gente só quer amar dando seu corpo pra um cara desconhecido? Larga de ser burra? É uma ideia de jerico? Por que os homens não querem casar hoje em dia? Porque a mulher não tem de graça. Amor é cego, mas as decisões não. Basta você dar uma olhadinha. Se você optasse por analisar esse homem primeiro, antes de dar pra ele, essas coisas não dariam a acontecer, não.
O amor é cego, mas quem fecha as pernas é você, amiga. Se você estivesse fechando as pernas, ao invés de dar pra ele, sem saber a forma que ele vai te tratar depois. Uma mulher colocou assim, ó, aconteceu, e daí segue o baile. Tá vendo que essas mulheres não estão nem aí? Estão nem aí, eu dou mesmo pra um cara desconhecido, eu dou mesmo pra um cara estranho, e aconteceu, e daí? Elas não têm freio moral, não tem freio moral, não tem princípios, entende? Então há uma diferença entre celibatário e uma pessoa que segue a castidade ou uma pessoa que escolheu esperar pra ter um marido só. Teve uma mulher que colocou, pior que durou só 2 minutos, moça, não compensou. Ai, gente, ó. Vamos finalizar com esse comentário aqui que eu achei maravilhoso. Elas fazem celibato 1 semana e depois saem distribuindo. E depois distribuem. Gente, é isso, sabe? Que celibatário é esse? Que você se guarda durante 1 mês, durante 1 semana e depois distribui para um cara que nem conhece você, que nem sabe o seu nome, só porque você achou ele bonito, aí você vai dar pra ele. Gente, é uma coisa a se pensar. O celibato delas não é um celibato para elas esperar até o casamento. Não é um celibato para elas ficar com um homem só. Não é. No fim, elas vão liberar para quem? Eu vou dar uma pesquisada a mais nesse negócio do celibatário do mundo. Porque elas estão fazendo celibato para liberar para quem no final? Pro homem que seria o namorado delas? Mas assim, não seria melhor você liberar pro cara que só seria seu marido? Né? Porque a nível espiritual você vai estar se casando com aquela pessoa. Sem contar todas as pessoas que você ficou antes, né? Que aí você tem que fazer a quebra de aliança com essas pessoas. Ai, gente, ó. Se você quer saber mais sobre essa questão do mundo espiritual, tem 2 vídeos falando sobre isso. Vai lá, que tá bem grande, bem legal pra vocês entenderem um pouco sobre o mundo espiritual. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês gostem e tchau!